Boa noite a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria, com muita satisfação que estou iniciando esse canal novamente, né? Esse canal meu ele já foi iniciado e no momento ele se encontrava desativado. E Deus tem tocado no meu coração para que eu reativasse esse canal e conversasse com as pessoas que Deus ia providenciar para assistir, para ouvir esta palavra, para que a gente pudéssemos meditar na palavra do Senhor, aprender de Deus aquilo que Ele tem para cada um de nós, né? Que na verdade nós não sabemos tudo, mas a gente entende que a gente é um eterno aprendiz da palavra do Senhor, né? A gente tem um desejo, tem um anseio de conhecer a Deus, tem um anseio de aprender do Senhor, aprender as leis do Senhor, né? Aprender os caminhos do Senhor. E então o Senhor tem colocado no meu coração esse desejo. Então nessa noite eu estou dando início a esses vídeos, essas lives que eu vou fazer neste canal, que eu vou postar. E eu gostaria que, já de antemão, se você pudesse, você curtisse, você compartilhasse e você desse o like neste canal, né? É só isso no momento que, que eu, que eu queria te pedir, né? Esse canal tem o objetivo de levar a palavra do Senhor, a verdade. Estou aqui, a palavra do Senhor, a gente tem que transmitir ela, tentar transmitir com a veracidade, né? Procurar ao máximo a gente extrair do texto a verdade do texto, né? Não colocando a nossa opinião, mas extrair ao máximo o que o texto quer nos transmitir, né? É aquilo que está na mente do Senhor. E nós estamos aqui nessa noite iniciando. E eu gostaria de iniciar esse vídeo falando um pouco, conversando um pouco sobre o Salmo de número 1. Com a ajuda do Espírito Santo, eu gostaria de conversar com vocês um pouco essa noite. Um vídeo um pouco curto, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra revelada, Deus tem uma palavra preparada para o coração de cada um que está aqui nessa noite. E eu gostaria de fazer uma breve oração. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai. Eu te louvo pela minha vida. Eu te agradeço, Senhor, pela tua presença. Eu te agradeço pela tua palavra, pelo fôlego de vida, pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha, por cada pessoa que vai assistir, que vai ouvir essas palavras, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando elas também. O Senhor possa estar indo de encontro a famílias delas, Senhor. O Senhor possa estar direcionando uma palavra verdadeira, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de edificação, uma palavra que cura também, ó Pai. Que o Senhor esteja visitando elas nessa noite, ó Pai. E eu quero te pedir também que o Senhor visita, Senhor, aqueles que estão encarcerados numa prisão. O Senhor visita aqueles que estão enfermos, Senhor, nos hospitais. O Senhor visita, Senhor, aqueles que estão caídos, Senhor, na sarjeta. O Senhor pode levantar, Senhor, e abençoar essas vidas, como um dia o Senhor me levantou, Pai. Eu te agradeço neste dia, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pela tua presença aqui nesse estudo, ó Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Meus amados irmãos, como eu disse no início, eu gostaria de fazer um, um comentário no Salmo de número 1, mas não seria no momento um comentário exegético, um comentário hermenêutico, mas analisando alguns pontos históricos, analisando alguns pontos doutrinários, porque o Salmo na verdade é um salmo cheio de doutrina, analisando assim de uma forma histórica, de uma forma contextualizada e de uma forma que o Senhor possa nos abençoar essa noite. O Salmo de número 1, eu gostaria de ler com os irmãos. Estou lendo, vou ler numa linguagem mais acessível, numa linguagem mais atualizada, apesar que eu tenho umas linguagens aqui mais
mais tradicionais, dos três tradicionais, por exemplo, a King James atualizada. Eu também tenho a LTT, né, uma linguagem que assemelha, que se aproxima muito dos textos maçoréticos, dos textos tradicionais do hebraico, né? Mas eu gostaria de ler uma linguagem revista e corrigida, a linguagem de hoje. O Salmo de número 1 diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o salmista, ele começa o salmo de número 1 expressando algumas verdades. E quando a gente olha para esse salmo, a gente compreende que esse salmo é um salmo que vai falar sobre a lei, é um salmo que vai falar sobre a Torá, e vai falar sobre dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que procuram fazer a vontade do Senhor, aquelas pessoas que já foram justificadas na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o ímpio, aquelas pessoas que estão longe, aquelas pessoas que já têm ouvido, mas rejeitam a palavra do Senhor, rejeitam esse caminho, o caminho da verdade. Então, basicamente isso o Salmo vai falar. Mas o salmista, quando ele escreve esse Salmo de número 1, e ele coloca esse Salmo na abertura do livro de Salmos, parece que foi colocado aleatório, mas não, o Salmo ele é um Salmo com propósito, é um Salmo cheio de propósito, né? Um salmo que abre o livro de Salmo, né? Um Salmo que vai falar aos nossos corações, vai falar na nossa alma. E a gente olhando para esse Salmo, na verdade, eu li alguns comentários e não consegui encontrar o autor do Salmo. Parece que o Salmo, o autor é um autor anônimo do Salmo, né? E como que a gente descobre num Salmo, principalmente um Salmo, quando o autor é anônimo, como a gente consegue descobrir aquilo que ele está querendo transmitir para cada um de nós? Então a gente tem que olhar, fazer um olhar, um apanhado, olhar para o contexto, né? Para um pano de fundo desse Salmo. Quando o Salmo foi escrito, né? Porque na verdade existe uma distância, né? De anos, de quantos anos já se passaram que esse salmo foi escrito, né? Então existe essa distância de anos e a gente tem que buscar esse apanhado, esse contexto histórico, né? Esse contexto existencial do salmista para que a gente possa descobrir e chegar até mesmo uma conclusão mais próxima daquilo que o salmista quer nos transmitir. E o salmista começa o salmo bem assim: bem-aventurado o varão, bem-aventurado o homem que não anda nos caminhos dos ímpios. O que é o caminho do ímpio, irmãos? O salmista está querendo dizer. O salmista está querendo nos dizer para que nós não aprendemos o caminho do ímpio, né? Para que nós não andemos, para que nós não um caminho que nós andamos anteriormente, que nós não andamos mais por este caminho, porque é um caminho que não vai produzir nada, é um caminho que não vai levar nós a lugar nenhum, né? E a gente analisando esse salmo, meus irmãos, a gente vê que o salmo, olhando para a estrutura do salmo, que são somente 6 versículos, a gente consegue enxergar que, lendo esse salmo, a gente consegue ver que o salmo, ele existe um eixo. Se nós formos colocar um eixo nesse salmo, o eixo seria obediência, obedecer ao Senhor, aquele que obedece e aquele que não obedece. Aí tem um comentário meu que diz assim, ó: o salmo apresenta dois caminhos, o da bênção e o do julgamento. E Israel deveria escolher um deles, conforme Deuteronômio 30, do 15 ao 19. Jesus usa
uma linguagem semelhante em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. A história da Bíblia parece desenvolver-se em, em torno do conceito de dois homens, o primeiro Adão e o último Adão, conforme Romanos 5, capítulo, e 1 Coríntios capítulo 15, 45. Caim e Abel, Ismael e Isaac, Esaú e Jacó, Davi e Saul, e chega ao seu ápice em Cristo e o Anticristo. Dois homens, dois caminhos, dois destinos. Já explica um pouco daquilo que o Salmo quer nos falar, né? Mas prosseguindo nesse Salmo, o salmista ainda vai nos dizer no versículo de número 2, bem-aventurado o homem que não anda bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, feliz é o varão que anda por este caminho, né? Que o salmista está querendo nos dizer. Aí no versículo de número 2 ele diz assim, ó, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Quando a verdade entra no coração do homem, o seu prazer deve estar na palavra. O seu prazer deve estar na lei do Senhor. O seu prazer deve estar em ir à igreja. O seu prazer deve estar em ler a Bíblia, em orar, em jejuar, em buscar a presença desse Deus maravilhoso, né? E o salmista está dizendo para a nação, está dizendo para o povo de Israel, porque o salmo, na verdade, ele é escrito para os judeus, que aquele povo a qual Deus tinha escolhido para que levasse a salvação e anunciasse o plano divino para as outras nações, né? O salmista está querendo dizer no versículo de número 2. Aí no versículo de número 3, meus irmãos, o salmista vai dizer assim, ó, olha que palavra maravilhosa, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Observe que o salmista ele vai usar uma metáfora, ele vai usar uma figura de linguagem com a árvore, né? E a gente olhando para esse versículo, a gente consegue entender, enxergar que existe um progresso, um processo no versículo. E um processo de 4 passos. O primeiro passo, aquele que não anda no caminho do Senhor, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Primeiro passo, aquele que procura fazer a vontade do Senhor, ele está plantado na presença. Ele tem o Espírito Santo no seu coração. Ele tem o Espírito Santo como seu auxílio, como seu ajudador. E o primeiro passo é esse, plantar. Mas observe que existe um progresso, mas um progresso crescente no versículo. Aí na parte B do versículo ele diz assim, ó, o qual dá o seu fruto na estação própria. Olha, ele é plantado e depois ele dá o seu fruto, né? Ele dá o seu fruto, mas é um fruto, meus irmãos, que a própria árvore não vai consumir o seu fruto. É um fruto que ele vai servir para alimentar outras pessoas. E todo crente deve ser assim. Aquele que tem um pouco de conhecimento, aquele que já conhece a verdade, ele tem não só o dever, mas a obrigação de levar essa verdade ao coração daqueles que precisam, daqueles que necessitam. E aí, prosseguindo, ele diz assim, ó, ele dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham, cujas folhas não caem. Terceiro passo, a folha não murcha. Aquele que está plantado como árvore, está regado, vai dar o seu fruto e a sua folhagem não vai murchar. Né? E o crente ele deve refletir essa imagem, essa semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que era puro no falar, que era manso, que era suave, né? Que transmitia uma verdade de uma forma incontestável, que não tinha coração que resistia à sua palavra. E aí, terminando, ele diz assim, ó, o quarto passo,
cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Com certeza, vai ser uma colheita bem-sucedida. Esse quarto passo será uma colheita bem-sucedida, né? Então, examinando este versículo de número 3, a gente consegue enxergar esses quatro passos nos versículos, que vai nos levar a uma vida de obediência, uma vida de santidade, mas uma vida também de vitória na presença do Senhor. E isso é interessante, isso é importante para cada um de nós, né? Nos dias a qual nós estamos vivendo, os dias muitas vezes, meus irmãos, os dias muitas vezes são maus, os dias são maus, a gente paga um preço, eu e a minha família tem pagado um preço por estar fazendo um seminário de teologia, a qual eu fiz 3 anos e parei, agora estou continuando e com certeza, com a ajuda do Espírito Santo, quero concluir. Nós muitas vezes recebemos retaliações do inimigo na nossa vida, na nossa saúde, na nossa vida financeira, mas estamos firmes, estamos na presença do Senhor, estamos orando, estamos batalhando e vamos perseverar em nome de Jesus até o fim. Eu gostaria de transmitir essa palavra ao teu coração essa noite. Não pare, persevera. Você que está longe dos caminhos do Senhor, é tempo, irmãos, é hora de se chegar aos pés do Senhor. Os dias estão se cumprindo, os dias são maus, os dias estão caminhando para um desfecho final. Os dias a qual nós estamos vivendo, irmãos, está caminhando para um desfecho final. E Jesus vem arrebatar a sua igreja. A igreja encontrará com o Senhor nos ares. E depois o Senhor Jesus tratará com o seu próprio povo, o povo escolhido, a nação de Israel. Nós não queremos estar aqui no período da grande tribulação, né? Então vamos batalhar, suportar muitas vezes as nossas provações, suportar aquilo que muitas vezes temos passado, temos que enfrentar nas nossas vidas. Muitas vezes a injustiça, a perseguição, né, que nos rodeia, né? E o inimigo tem tentado investir nas nossas vidas, mas o Senhor tem nos dado as graças para nós suportar. Aí, no versículo de número 3, um comentário, prosseguindo nesse comentário meu, ele diz assim, ó: Deus nos abençoou para que nós possamos abençoar os outros. Se as bênçãos ficam conosco, as dádivas tornam mais importante do que o doador, e isso é idolatria. Não é verdade? Aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, que o Senhor nos dá a oportunidade de aprender dele, com ele, porque nós somos alunos do Senhor, nós somos discípulos, nós estamos aprendendo com o Mestre. Nós devemos transmitir a outras pessoas também que necessitam. Aí, prosseguindo, em mais um comentário, ele diz assim, ó: a parte mais importante de uma árvore são suas raízes que ficam dentro do solo e retiram dele a água e os nutrientes. Assim também a parte mais importante da vida de um cristão são suas raízes espirituais que se alimentam dos recursos ocultos que possuímos em Cristo. Efésios 3:17, Colossenses 2, versículo 7. É isso o que significa permanecer em Cristo. João 15, do 1 ao 9. Aquilo que eu estava dizendo no versículo de número 3, né? Se nós não permanecermos, se nós dispusermos em obedecer à lei do Senhor, nós seremos como árvore plantada junto ao ribeiro, que dará o seu fruto, que as folhas não murcham, e tudo quanto nós fizermos prosperará. E isso é maravilhoso demais quando nós olhamos para a palavra do Senhor e nós vemos isso nesse Salmo de número 1. E o interessante, meus irmãos, que o Salmo, ele fala da lei, ele fala da Torá. O salmista está falando da Torá, o salmista está falando da lei. E a lei que Deus deu através de Moisés para a nação de Israel, as suas principais instruções era para a conduta diária do povo, né? Deus deu a lei através do decálogo no Monte Sinai para Moisés, para que o povo pudesse caminhar na sua vida espiritual, na sua vida social, na sua vida cotidiana,
nos seus afazeres do dia a dia. Mas essas leis, ela também vem atribuída de códigos. Não que a nação de Israel foram os primeiros códigos, mas existem alguns códigos mais antigos, por exemplo, o Código dos Sumérios, em 1930, o próprio Código de Hammurabi, que alguns acreditam que seria um dos mais antigos, mas existem outros anteriores a ele, mas eu enumerei apenas 3 para que nós pudéssemos meditar. Código de Hammurabi, 1792 a 1750, e as leis Meso-Assíria, de Tiglat-Pileser, de 1097 a.C. Esses 3 códigos, o código, as leis, é um compilado de leis, são 613 mandamentos que Deus havia entregado pelas mãos de Moisés à nação de Israel, aquela nação que ele havia tirado do Egito, para que caminhasse e um dia chegasse na terra prometida. E essas leis, na verdade, irmãos, alguns confundem que pela lei teriam que cumprir todas as leis para que pudéssemos ser salvos. Não, a lei não enfatizava isso. A lei enfatizava um coração que já havia sido salvo, porque a lei foi entregue por Moisés antes de Abraão, e Abraão é antes de Moisés, e Abraão, a gente sabe que pela nossa fé, Abraão é o pai da fé, e pela fé, Abraão foi pela fé que Deus mandou ele sair de Padã Arã, primeiro de Ur do Caldeus com seu pai, mas foi em Padã Arã que Deus comissionou, que Deus fez uma aliança, que Deus fez uma promessa para que Abraão saísse do meio da sua parentela, de Padã Arã para Canaã, para a terra prometida que Deus havia mostrado. Só que Deus não havia revelado ainda a terra, mas Abraão saiu pela fé confiando nesse Deus. Mas as leis foram dadas depois de Abraão por Moisés. Então observa que a lei não era a finalidade da salvação. A lei era para que o povo de Israel seguisse a lei, para que o povo obedecesse aqueles que amassem o Senhor, aqueles que já estavam salvos pela fé, acreditassem nesse Deus maravilhoso. E aí no Salmo de número 1, no versículo 4 ao versículo de número 6, o salmista muda agora o tom. O salmista muda agora para falar de um outro tipo de pessoa. No Salmo, no verso de número 4, ele diz assim, ó, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Observe que é um contraste naquele que serve e naquele que não serve. O salmista vai falar desse ímpio. E existe uma diferença, sim, do justo para o ímpio. Existe sim uma diferença do justo para o ímpio. Não que nós sejamos santos, não que nós sejamos melhores do que ninguém. Porque o próprio Senhor Jesus, quando estava com seus discípulos, pediu para que ele lavasse os pés dos seus discípulos. Por que lavar os pés, irmão? E Pedro não entendeu, mas Jesus se revela a Pedro e fala, Pedro, deixe que eu te lave. Vocês já estão limpos, mas deixe que eu lave os seus pés. Aí Pedro disse, Senhor, não lava os seus pés, me banhe por inteiro. Mas por que os pés? Porque os nossos pés, muitas vezes, eles sujam na nossa caminhada. Muitas vezes, quando nós andamos, na nossa caminhada de vida, intencional ou muitas vezes involuntário, nós cometemos algum erro, alguma falha. E o Senhor estava lavando os pés dos discípulos, dizendo para eles, vocês precisam se examinar todos os dias e lavar os seus pés, pedir perdão, ter um coração arrependido, um coração grato na presença de Deus. E aí o salmista vai dizer deste ímpio, que é diferente do justo. Mas o justo, quando a gente olha
a palavra do Senhor, nós já fomos justificados pela palavra. Nós fomos regenerados por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele nos regenerou. Ele tomou o nosso lugar em oferta e se entregou de uma vez por todas em nosso lugar. Nós somos livres da condenação eterna. E isso nós temos que ter essa consciência, ensinar os nossos irmãos a isso também, a essa salvação. Que agora nada, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o salmista vai falar do ímpio, do justo e agora do ímpio. Por que o justo? É a mesma coisa da gente meditar no pio. O que significa pio e o que significa ímpio? O pio é aquele que é inteiro. E o ímpio é aquele que é pela metade. Muitas pessoas ainda estão pela metade. Muitas pessoas estão ainda vivendo dentro da igreja, mas pela metade. Não conhecem o seu Salvador, não têm um relacionamento com o seu Salvador. Ainda estão confusos em questão de salvação. E nós precisamos se esforçar, suportar e edificando esses irmãos na palavra do Senhor. Né? E muitas vezes não só aqueles que estão dentro da igreja, mas na nossa própria família. Às vezes, quem sabe, dentro da nossa própria casa. Aqueles que ainda não tiveram um relacionamento, não tiveram um descortinar dessa palavra no seu coração, dessa verdade. Como Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aí o salmista vai falar desse ímpio. O ímpio é como a palha. Olha, irmãos, já apontando para um desfecho final, para um desfecho futuro, para um julgamento, irmãos, eterno. Porque a palha vai ser separada do grão, o joio vai ser separado do trigo. E o tempo está próximo, meus irmãos. Quando você bate o trigo, os grãos ficam, mas as palhas elas voam. O salmista está dizendo que o ímpio é dessa forma. O ímpio, ele não vai subsistir, ele não vai permanecer na congregação dos ímpios. E o interessante é que o salmista está falando, olha, no dia final, no dia do julgamento, no dia da vingança do Senhor, não vai ter como subornar. Quantas pessoas não são subornadas? As nossas leis, a nossa política, uma mentira atrás da outra, um suborno atrás da outra. Mas naquele dia, o Senhor vai julgar com justiça. O Senhor vai julgar com justiça, baseado na sua justiça. Não pense você que Jesus não está vendo o que está acontecendo no mundo. Não pense você que Deus não está alienado com aquilo que está acontecendo. Não pensamos nós que Deus não vai julgar aquilo que foi feito para o seu povo, para a nação de Israel, quando foi levado cativo, quando Nabucodonosor oprimiu, castigava os velhos, assassinava crianças, estrupava as mulheres. Isso tudo está nas mãos do Senhor para o dia do julgamento, para o dia da vingança do Senhor. E o dia se apressa, irmãos. E os dias se apressam. E é disso que o salmista está falando. O justo não vai permanecer na congregação do justo. Então a nossa lei, nosso prazer deve estar na lei do Senhor, na sua palavra, em procurar fazer a sua vontade, em conhecer os seus caminhos, seus decretos, as suas promessas, a sua aliança para com cada um de nós. Porque o dia se apressa e o dia vem. Como ele disse, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51, versículo 52. Ele vem sem demora, no abrir e fechar do olhos. Ele vem para levar a sua igreja, para que aonde ele esteja, nós estejamos com ele, para que nós possamos receber os nossos galardões por aquilo que nós fizemos e nós irmos na festa do Senhor para a boda do Cordeiro. Aí sim se iniciará o período da grande tribulação, a qual, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10, que virá, que se nós guardarmos essa palavra até o fim,
a palavra da paciência, ele nos guardará da hora da tribulação que há de vir para provar todos os habitantes sobre a terra. Da hora da provação. Para provar. Nós não precisamos mais ser provados. Ele vem para provar quem? Ele vem para provar aqueles que castigaram, aqueles que têm feito aquilo para o seu povo, aqueles que têm trabalhado contra a igreja, contra a obra do Senhor na terra. Nós somos igreja, nós somos um povo escolhido. Eu fui eleito, nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos. Como o Paulo diz em Efésios capítulo 1, nós somos eleitos, nós somos escolhidos, nós somos regenerados. Ele nos deu o Espírito Santo, nos adotou como filho, recebemos o Espírito de adoção e agora fazemos parte da sua herança como filho. Temos direito à herança. Que herança? A vida eterna. O Espírito Santo é o nosso penhor, ele está conosco. E a Bíblia diz que se nós errarmos, se nós cairmos, nós temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, através dessas simples meditação nesse Salmo de número 1. Mas com a intenção do meu coração e com o Espírito Santo, possa te continuar nos ajudando, nos fortalecendo, iluminando o nosso coração para que nós possamos compreender as verdades eternas, porque Ele vem julgar todas as nações sobre a terra. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. O reino de Deus ainda será implantado. Quando a Bíblia diz que Ele, Apocalipse, que ele virá sobre os montes das oliveiras e todo olho o verá. Todo joelho vai se dobrar diante do Senhor e toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. Irmão, isso é tremendo demais. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Eu agradeço a Deus da gente ter essa liberdade. Eu agradeço a Deus de nós estarmos num país onde nós temos a democracia, onde nós temos a liberdade de expressar a nossa opinião, de pegar uma Bíblia na nossa casa, no conforto do nosso lar, ler e dizer aquilo que nós entendemos desse Deus tão maravilhoso. Nós vivemos num país abençoado. Existem muitos países por aí, por exemplo a China, a Coreia do Norte, que jamais você pode expressar, pegar um celular, um computador e fazer um vídeo expressando a sua opinião. Você é morto, você é decapitado. E os nossos pais da igreja, quantos não foram decapitados por defender essa fé? Né? Policarpo. Quantos homens não deram a sua vida, irmãos, para defender essa fé maravilhosa? Mas o seu lugar está preparado na presença do Senhor. Que nessa noite nós possamos ser abençoados, nós possamos ser edificados. Que essa palavra possa ficar no nosso coração. O desejo do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, que o Espírito Santo te alcance, que o Espírito Santo te levante, que o Espírito Santo te fortaleça, nos fortaleça, que o Espírito Santo, irmãos, possa nos guiar até o dia que o Senhor nos levará. Está próximo. O arrebatamento da igreja está próximo, está iminente. O Senhor vem e Ele não tardará. Ainda que muitos têm por tardia as suas promessas, Ele vai cumprir a sua palavra. Ele vela para cumprir, Ele vem para cumprir a sua palavra. Como Jesus disse, né? Ele não veio revogar, Ele não veio desfazer as leis do Velho Testamento, mas Ele veio para cumprir. Que esse salmo possa ficar no nosso coração, na nossa mente. Que Deus nos abençoe. E em breve eu estarei fazendo outro vídeo, outra live, para que o Senhor possa nos abençoar. Até lá. Shalom Adonai. O Yeshua HaMashiach está vindo para levar
ao seu povo. Eu quero lutar com todas as minhas forças para que eu não fique, nenhum membro da minha família fique também. Porque os dias, irmãos, vão ser difíceis. Ai daqueles que ficarem nesse dia. As pessoas não sabem o que está preparado. Mas que essa palavra fique no nosso coração, fique na nossa alma nessa noite. Em Cristo Jesus, que Ele nos abençoe, nos guarde e nos ilumine, hoje e para todo sempre.